no toque do somente crer. Continue com os olhos fechados em reverência e vamos esperar no Senhor. Confia nele e o mais ele fará, irmão. Senhor, nosso grande Deus, poderoso Pai, no santo nome Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos pela parte de louvor, te agradecemos por esse momento, quando expressamos a nossa adoração, e agora, meu Deus, queremos ouvir a Tua palavra. O Senhor tem toda a preeminência, toda a liberdade de nos falar aquilo que o Senhor desejar. O Senhor sabe das necessidades de cada um, o que cada um precisa, Pai. O Senhor tem a resposta, tem o remédio, tem a cura, tem o bálsamo de Gileade. O Senhor tem tudo para nos ajudar e para responder o clamor de cada alma. No santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos. Amém, meu Deus, amém. Que o Senhor continue nos abençoando. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26, Deus trabalha nas duas pontas. E nesta noite nós vamos falar sobre essa linha de pensamento. Deus trabalha nas duas pontas. Nós cremos nisso, né? Atos 8, verso 26. Felipe e o eunuco. Vocês desejam ouvir? Esse ventilador é bom, mas a voz já, né, já muda. Vamos ler então o verso 26 a seguir. Vocês que têm a Bíblia para acompanhar. E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Gadace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante dos que tosquia, assim não abriu a sua boca. Senhor nosso Deus, voltamos a orar, Pai, porque a oração é a chave, a oração abre caminho, a oração abre porta, a oração liberta, a oração tira da cadeira de roda, algemas cai, a oração faz o morto levantar, a oração tem um grande poder, e nós cremos que nesta noite, Pai, estamos aqui para o Teu serviço, e que o Senhor possa me usar como desejar, Pai. Venha abençoar nossos corações e ajude a cada um a ter graça, força, sabedoria do Senhor,
para receber a palavra. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Uma escritura muito maravilhosa, né? Davi disse no seu salmo que aonde tem um clamor no fundo do coração, tem um fundo para responder esse clamor. Quer dizer, Deus tem uma resposta para responder a esse clamor. Você já viu as gestantes, né? Elas têm desejo de comer melão, chocolate, essas coisas aí, né? Algumas têm, outras não. Você sabe que não é elas que quer, é a criança, é o feto, né? Que está clamando por aquilo. E quando a mãe comeu aquilo, pelo sangue, pelo cordão umbilical, vai a vitamina para a criança, terminou o clamor. Amém. É isso? Amém. Vocês que são mães sabem que é assim, né? Por mim e por você, nós estaríamos em casa dormindo. Escuta bem isso aqui agora. Mas o desejo está na nossa alma de vir aqui, ó. Aqui, ó. Ó, já um pensamento. Como é que o pastor sabia? Eu não sabia. Mas Deus sabe todas as coisas. E diante de Deus nada fica escondido, né? É verdade? A linha do assunto é: Deus trabalha nas duas pontas, né? E nós cremos nisso. Porque sempre quando Deus faz algo, primeiro Ele já fez no céu para depois fazer na terra, né? Nada novo, nada novidade. Tudo que acontece aqui, está acontecendo, vai acontecer, Deus já prescreveu, né? Escreveu lá no céu. Agora só vem o desenrolar disso. É verdade? O cumprimento disso, né? Que Deus trabalha dessa forma. Deus não vai começar a fazer as coisas sem um projeto, né? Deus não faz como muitas pessoas que fazem as coisas só gambiarra, né? Faz uma casinha fora do esquadro, fora de nível, né? E depois tudo é sujeito, né? A queda, a ruína. E aí você pode ver quanta coisa o ser humano faz fora do projeto da Bíblia. É verdade isso? Fora do projeto da palavra. Como é que você quer que dure daí? Né? Como é que você quer que permaneça quando é fora do projeto da palavra? Quer dizer, então tudo que Deus fez, está fazendo, está desenrolando no seu projeto, Ele já fez lá no céu, né? Agora somente está se cumprindo o que Ele disse que faria, né? Porque Deus não esquece das suas promessas. Por que Ele não esquece? Porque Ele é eterno, né? E o eterno não envelhece, o eterno não fica fraco, né? O eterno não tem um celeiro seco, vazio, não. Ele é muito rico, né? Dono do ouro, da prata. E tudo que você precisar, Ele tem para você, né? Tudo, tudo. Deus sempre trabalhou nas duas pontas. Por mim e por você, nós não estaríamos aqui. Mas Ele colocou um desejo na nossa alma para estar aqui. Porque Deus está trabalhando agora com a alma do indivíduo. Você vai olhar pelas Escrituras, em Deus tudo é perfeito. Na palavra de Deus tudo é perfeito. Alguém de vocês já encontrou falha na Bíblia? Você pode encontrar falha em mim, no irmão Calixto. Quem vai cantar aqui pode errar. Quem está tocando pode errar, é isso? Mas você não encontra falha nessa Bíblia.
Você crê assim? Amém. Nós, seres humanos, temos erros, mas Deus não erra. E se você vier aqui para procurar defeito em nós, você vai encontrar. E o diabo lhe mostrará muitos defeitos. Aquela mulher da ciência cristã chegou e disse: reverendo, eu aposto que o senhor tem um grande erro. Ele disse: eu confesso muito mais de um. Mas ela estava mostrando um erro em relação à sua doutrina, né? Ao ensinamento. O irmão Branda dizia que Deus era divino, que Jesus era Deus. E ela disse: Jesus não é Deus. Daí ele perguntou: como que ele não é Deus? Ela disse: eu tenho escritura para provar que ele não é Deus. E o profeta disse: qual é a escritura, minha senhora? Ela disse: São João 11. Quando ele chegou lá no túmulo de Lázaro, e ele se abaixou e chorou. O irmão Brano olhou para ela e disse: é só essa escritura que a senhora tem? Isso está tão fraco. Essa tua escritura é tão fraca. O que quer dizer ele abaixou-se e chorou? Não, você diz que ele é Deus, que Jesus Cristo é Deus. E nós também dizemos que ele é Deus, né? João do Evangelho, capítulo 1, diz que era o verbo se fez carne, o verbo era Deus, e o verbo manifestou-se entre os homens. Então ele é Deus para nós, né? Correto? E aí ele disse: o seu argumento, minha senhora, está mais fraco do que uma sopa feita da sombra de um frango que morreu de fome. Quer dizer, um argumento sem base, correto? Sabe por quê? Você vai ver que quando ele se abaixou para chamar Lázaro, as lágrimas correram nele, porque ele o amava muito. É isso que diz a Bíblia, porque ele o amava. Mas quando ele se abaixou e disse: Lázaro, vem para fora, aquilo é muito mais do que um homem falando. Aquilo era Deus chamando ele para fora. No barco ele estava com sono quando ele deitou e estava dormindo, e eles remando, e de repente o temporal veio, e os discípulos fizeram o que puderam, soltaram as cordas ali, não sei como é que chama aquilo lá, agora fugiu o nome. As velas, obrigado. Soltaram tudo e a água entrando no barco. E ele dormindo ali. Mas ainda bem que estava ali, né? Pior se não tivesse, né, irmão? Pior se você está sozinho. Imagina você. Aí eles foram lá: desperta, mestre, porque perecemos. Ele era um homem dormindo. Mas quando ele levantou e colocou o pé na polpa do barco e levantou a mão: mar, aquieta-te. Aquilo é muito mais do que um homem. Aquilo era Deus nele. Colossenses 2, verso 9: toda a plenitude de Deus estava nele. Tudo que era Deus estava nele. Ele era um homem lá no Monte das Oliveiras com fome. Eu tenho sede. Ele era um homem carregando a cruz, caindo, correndo sangue no seu rosto. Ele era um homem. Mas na manhã da Páscoa ele era Deus ressuscitando dos mortos. Era mais do que um homem. O homem é limitado, mas Deus não é limitado. Deus não tem fronteira. Deus não tem limite. Deus não tem divisa. Eu e você temos que respeitar as divisas, não é isso? Até ali é meu, dali é do vizinho, dali é do outro, assim, né? Nós temos confrontando, tem que respeitar. Mas Deus não tem divisa em lugar nenhum. Ele tem poder, governo, domínio sobre tudo. Amém. Ele é o Todo-Poderoso. Não ficou velho, não ficou fraco, porque o eterno não envelhece, não fica fraco. E ele trabalha nas duas pontas. Essa é a linha do assunto. Deus trabalha nas duas pontas. Sempre quando tem um clamor, um desejo no coração, Deus tem uma resposta para aquele clamor. Você crê que tem? Então escuta esse testemunho. Nós temos uma família na igreja do Arroio 30, que o menino mais velho, está com 12 anos, né? E eles não puderam ter mais filho. E
acho que até fizeram tratamentos, né, para ter, tanto queria uma menina, e eu não sabia disso. É muito melhor assim, quando o pregador não sabe das coisas, porque depois você não pode dizer ele sabia, porque quando você não sabe, depois você tem a segurança que foi Deus falando, né? Assim? Claro. E é melhor não saber determinadas coisas, porque depois você diz, graças a Deus, foi Deus falando através da minha boca, né? E quando eu estava pregando que na velhice Abraão e Sara tiveram filho, né? Que Deus disse que ia visitar, mas não já. Mas eles tinham que permanecer na presença de Deus. E eles ficaram 25 anos esperando o filho. E o filho não vinha. Mas se Deus disse que faria, Ele é capaz de cumprir. Deus é poderoso para cumprir sua palavra. E o tempo se passou. E Sara na velhice, Abraão na velhice tiveram filho. É a Bíblia, é isso? Tiveram. Quando eu estava pregando, eu observei uma irmã que chorou o tempo todo, quase da pregação. Quando ela terminou no culto, terminou a pregação, ela veio e disse, chorando, ora por mim. Quando eu terminei a oração, saiu essas palavras do meu lábio para ela. Você terá a tua menina. Deus respondendo o clamor do coração dela. Agora está lá com uns 3 aninhos para 4, já uma bonequinha muito linda. Quem foi que respondeu? Ele. Porque ela tinha um desejo, né? Amém? Falando em desejo, me lembrei da irmã ali, ó, a Jéssica, bem no início que a gente estava pregando lá na casa deles, né? Aí tivemos uma janta lá, e falando o assunto não era a janta, mas era a palavra que a gente estava pregando para eles, né? Aí, como costume, a gente empurra os pratos e fica em volta da mesa conversando, né, da palavra. De repente aquela unção, o Espírito Santo desceu em mim, e eu olhei para ela e disse assim, você tem um desejo no seu coração. Mas ela não havia tagarelado, falado. Acho que era a segunda vez que eu estava vendo vocês, né? Você tem um desejo no teu coração. Você quer muito ter um filho. Filho, não uma filha. Vocês vão ver como que isso aqui não é telepatia mental. Vocês vão ver que isso aqui não é psicologia. Vocês vão ver como isso aqui não é ler a mente das pessoas. Não. Isso aqui é Ele, porque é Ele que conhece o coração de cada pessoa. É Ele que conhece os desejos de cada coração. E olhei para o irmão Romildo que está ali e disse, você também tem um desejo no seu coração. Você quer muito sair da empresa que você está, mas não saia, que ali você será abençoado e você vai crescer ali. Está ele ali, ó. É verdade isso? Deus deu um filho e até hoje ele está na empresa. Quem foi que falou? Deus. Deus. Porque Ele responde o desejo dos nossos corações. Eu estou vendo o irmão Valmir lá também, uma vez ele falou uma coisa para mim, eu não esqueci. Ele disse assim, viu? Eu via lá na quadrangular expulsar demônio, na outra igreja eu via expulsar demônio, na outra igreja eu via cura, eu via milagres. E eu estava familiarizado com essas coisas, né? Eu já tinha visto isso acontecer nas igrejas. Mas o dia que eu fui lá ouvir a pregação da mensagem, foi diferente, porque atingiu o coração. Olha. Deus trabalha nas duas pontas. E quando você tem um desejo pela verdade, agora não é um desejo de ser membro de alguma denominação, alguma religião, não. Fosse alguma religião, devia ficar lá com o padre, correto? Mas quando você tem um desejo pela verdade, porque a verdade é a Bíblia revelada, não é a mecânica, mas é a dinâmica desta Bíblia, é a revelação do Espírito Santo, porque Jesus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica.
é o Espírito Santo que dá vida à palavra. Quando você tem um desejo no seu coração, pode ter certeza que Ele vai te guiar pela fonte correta até você chegar lá. Pode ter certeza. Ele disse: quando o Espírito de verdade vier, vos guiará a toda a verdade. Todos que o Pai me deu, nenhum se perdeu. E o Pai é o Espírito Santo. Todos que foram trazidos ao Espírito Santo, nenhum se perderá. Sabe por quê? Porque eu ressuscitarei no último dia, disse o Senhor Jesus. Amém? Deus sempre trabalhou nessa forma. Quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, vocês escutem bem, porque a gente está cansado de ouvir esses evangelhos aí. Deus é bom, Deus cura, e Deus faz isso, faz aquilo, Deus dá carro, dá casa, mas Ele quer algo mais. Esses evangelhos que não mudam as pessoas, não é o evangelho de Deus. Não, e eu desafio nesta noite a qualquer um que não teve essa experiência ainda, tomar esse evangelho como ele é, e você verá o que Deus fará em você. É uma bênção todo ano trocar de carro. É uma bênção reformar a casa todo final de ano e trocar os móveis. Mas ir para a sua alma, ir para a vida eterna, ir para a salvação, quer dizer, está além dessas coisas naturais. E tem religião às pamparas, para você ter prosperidade, para você dar tudo também nas igrejas. Tem Deus deu o seu tudo e você receberá. E as pessoas desembolsam mesmo. Esse não é o evangelho de Deus. Sabe por quê? Porque está cheio de religião para fazer o homem para o lado de fora. Mas a religião não faz o homem para o lado de dentro. Mas essa Bíblia eu lhe garanto que faz. Essa faz. Amém? Essa Bíblia muda as pessoas. Quando ela é pregada dessa forma, assim, ó. Agora, quando diz, vocês ali, os visitantes, vem cá, põe o nome no livro da igreja aqui. Nós não precisamos pôr o nosso nome no livro da igreja, sabe por quê? Porque o nosso nome está no livro da vida do Cordeiro. Claro. Nós não precisamos apoiar. Amém? E Deus disse para o seu profeta Abraão: eu não vou esconder nada dele. E Deus não esconde nada do seu profeta. E quem crê em profeta também fica sabendo das coisas. E quem crê em profeta recebe galardão de profeta. Isso é a palavra de Deus. Deus disse para Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão tinha um sobrinho lá. Às vezes a pessoa pensa muito nos parentes e não pensa em si, né? Aí eu tenho que orar pelo meu parente que está passando mal. O meu sobrinho está indo de arrasto. Eu tenho que orar por ele, porque eu vou fazer uma campanha de jejum e oração por ele, porque Mas vai saber quantas vezes já teve alguém enviado pelo Senhor Jesus na porta da casa dele falando de Deus e ele rejeitou. Claro. Quantas circunstâncias nós carregamos ou trazemos brasas vivas de condenação para nós quando rejeitamos o enviado de Deus. É verdade, irmão? Deus envia alguém na porta da nossa casa com uma mensagem, assim diz o Senhor, com a mensagem do dia, com a revelação da Bíblia, e nós dizemos: não, eu já fui batizado quando era criancinha, eu já tenho a minha religião, eu já conheço muito bem a nossa igreja, e papapá. Mas você já experimentou conhecer esse Deus verdadeiro? Opa! Estava aqueles dois ministros batistas conversando, né? E você sabe que a conversa sempre começa, né? Que tarde linda. O sol está cinzento. Amanhã temos um dia bonito. Não é assim? É um bate-papo, né? E a conversa era assim. Mas Deus disse: eu não vou esconder nada do que eu vou fazer.
Sim. E disse, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque lá o pecado tem cheirado mal às minhas narinas, e eu não aceito aquilo. Eu fiz o homem para casar com uma mulher, fiz mulher para ser mulher e homem para ser homem. Mas lá o espírito já estava que nem hoje aí, O homem se ajuntava com outro homem. Até na verdade, vamos corrigir essa palavra. Eu não creio que um homem se ajunta com outro homem. Um homem com H maiúsculo. Eu também não creio que uma mulher, uma dama, se ajunta com outra mulher. Eu também não creio nisso. E isso não é a Bíblia também. É verdade isso? Deus não fez isso. Se fosse para o homem casar com outro homem, Deus já tinha feito lá no princípio. É verdade isso? Mas Deus não fez. Como é que agora eles fizeram? A lei, José Sarney, e cada pouco entram lá na lei e mudam uma coisa e mudam outra. Mas a nossa Bíblia permanece intacta aqui, né, irmão? É, a nossa Bíblia. E se tiver 40 lá dentro de Sodoma? Não, por amor dos 40 não vou destruir. Agora Deus falando com quem não estava lá em Sodoma, veja bem. Com quem estava fora, tipo do eleito. Porque o eleito não está na confusão religiosa. O eleito está separado. O eleito não faz campanha política. Opa! Não, o eleito, inclusive, porque, uma coisa bem tremenda. Vocês que entram nas urnas lá para votar, por que você tem que entrar sozinho lá? Porque é secreto. É secreto o voto? É? Se o voto é secreto, por que o eleito tem que fazer política? Você já pensou? Quantos evangélicos com a camisa de políticos, e PTB, e SB, e RB, e IP, não sei o quê, e tudo uma confusão religiosa, se vendendo por uma cesta básica, por promessa fantasmagórica. Irmão, eleito nasce eleito. Nós não precisamos prometer nada. Sabe por quê? Porque nós não fizemos nada. Foi Deus que fez. Por isso que é perfeito a eleição. Foi Ele que cruzou o nosso caminho, foi Ele que nos buscou, foi Ele que nos achou. E não por mérito de merecimento, viu? Porque ninguém merece nada. Foi por sua graça que Ele nos encontrou. Por sua graça. Por amor dos 40 não vou destruir. E se não tiver 40, só 30. Por amor dos 30 não destrua. Deus falando para Abraão. Mas quem estava lá dentro era Ló. Era o sobrinho. Mas então tem que ir lá buscar ele. Não, pode deixar que eu trabalho nas duas pontas. Pode deixar que eu trabalho nas duas pontas. Eu estou falando com você, sabe por que eu estou falando com você? Porque você é meu profeta. Você é minha boca na terra. Eu não posso me ocultar nada do que eu vou fazer para você. Porque você é testemunha depois do acontecido. Sempre Deus tem esse tipo de gente que depois do que aconteceu, Deus vai provar. Procura o meu enviado lá, procura o meu ungido lá, ver se ele não sabe disso. Não é assim? Claro. Perguntasse para Abraão: e Abraão, é verdade que está uma conversa por aí, tem um papo por aí, mas isso não é verdade que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, porque o sodomita está lá dentro, porque as lésbicas estão lá, porque isso, porque aquilo, aquele povo lá está tudo misturado, mesclado. Fosse perguntar para Abraão, ele dizia: o Senhor falou comigo. Deus falou comigo. Deus disse que vai destruir. Não, mas você viu, está tudo ficando muito rico, cada dia mais prédio, cada dia mais casa. Isso não tem nada a ver, isso não vai anular as escrituras. Pode crescer como crescer, o que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. E se tiver só 20? Deus disse para Abraão: por amor aos 20, eu não vou destruir. Que Deus misericordioso, não é, irmão? Que Deus maravilhoso é esse nosso, né? Que Deus maravilhoso é este nosso. Você crê que é?
Até hora boa para cantar o hino, né? Que Deus maravilhoso é esse nosso. E se tiver só 10? Agora, que conversa Deus com Abraão, né? E se tiver só 10? Abraão, você é meu profeta, você é minha boca, por amor aos 10 eu não vou destruir. É verdade isso? Mas tinha 10? Tinha 4, mas uma se perverteu quando os mensageiros chegaram com a mensagem. 2 anjos foram lá e disseram, ó, essa noite, não é amanhã e não é da semana que vem. Você já percebeu que as pessoas para Deus sempre vão jogando? Semana que vem. Esse ano ainda está muito bem. Ixi, o salário está bom. Os anjos chegaram e disseram, Ló, e você vê que eles vieram para uma rua e tiveram que sair por outra. Porque os homens homossexuais viram aqueles 2 jovens lindos de aparência, e a Bíblia diz que eles quiseram enamorar-se deles. Você já viu que situação? É Bíblia isso? Quiseram namorar-se deles. Esta noite, antes do romper da aurora. Muita gente não sabe isso aqui. Por que antes do romper da aurora? Na lua minguante, na lua nova, você vê o que é a aurora. Aqui na cidade não, porque aqui tem iluminação pública. Mas vai para o interior, para os sítios lá, você vai ver que às 5 horas da manhã, por aí, dá aquele clarão assim que você pensa, já clarei o dia. E não clarei. Dali um pouco escurece e fica mais 1 hora ainda, eu acho bem escuro. Por que o romper da aurora? Porque o romper da aurora está dizendo, eu estou trazendo um novo dia. Porque a Bíblia diz que antes do romper da aurora, e os anjos disseram, antes do romper da aurora, olha aqui, ó, vocês saiam. Se vocês ficarem, vocês vão ser queimados. Deus falou com Abraão, mas Abraão, o tipo do eleito, disse, mas o meu sobrinho não pode ser destruído, eu vou buscar ele, eu vou avisar ele. Não, você não vai, fica aí que eu vou mandar dois mensageiros lá. Eu vou mandar a mensagem do dia lá para eles. A mensagem da hora, melhor dizendo, né? Porque ali era da hora, ali não era um espaço de 117 anos, 115 anos, 90 anos, 120 anos. Não. Irmão, aqueles homens sodomitas começaram a vir atrás, a rodear a casa de Ló, porque queriam namorar-se. Ló chegou a dizer, eu tenho 2 filhas solteiras aí, ó, que têm idade para se casar. Por que vocês querem logo as minhas visitas aqui? Por que vocês querem logo os enviados para mim aqui? Não, nós queremos eles. Se você não está crendo, vai em casa e leia. Você vai ver, Ló ofereceu as 2 filhas que eram de maior. Não tinham 14, 15 anos, não. Não estava com a cabeça só de namoro no Zap, no Face, não. Ó, tem essas 2 meninas moças aí, talvez 26, 28, 30 anos, né? Entendeu? Escuta bem essa. Ló chegou a dizer assim, ó, casem com elas, elas estão aí. Não, nós não queremos ela, nós queremos esses 2 que entraram aí. Esse espírito sodomita é uma praga, né? Estão me ouvindo? É terrível esse espírito, né? Gostar de homem, homem tem que gostar de mulher. Homem verdadeiro, né? Ufa! Quando você vê um homem, essa é uma linha meio difícil para se pregar aqui, né, irmão Valmir? Mas é verdade. Mas quando você vê um homem ponhando umas conversinhas mole ali no Zap, ali no Face, chamando o outro com o braço daquela grossura assim, você é um gatão, você é um fofão, ó, que o tigre está dentro do capão. Já tá inclinado o espírito, gente. E a árvore cai onde ela está inclinada. É verdade ou não? As cabeças brancas concordam que é, mas o jovem fica assim, ó. Onde está inclinado é onde está a tendência já, o espírito está ali já. Porque quando você vê, opa, vamos pôr entre parênteses de assunto aqui, ó. Aqui vai esquentar um pouco agora, ó. As veias vai engrossar um pouco. Quando você vê um homem elogiando muito um outro, né? E umas conversas meia extravagante, você já cheira o ar, não é assim? E já faz gestinho.
Oi, amor. Cuidado. Cuidado, porque ali tem um espírito sodomita. Amém? E eles insistindo, e Ló dizendo: estão aí minhas filhas, olha aí as duas de maior idade. Pois vocês têm que sair essa noite daqui sem... Fica sério agora, fica sério. Esquece agora do espírito sodomita. Vocês têm que sair essa noite daqui, porque antes do romper da aurora vai ser destruído tudo. Mas vocês dois, vão por aqui, vão para os fundos aqui, saiam por aqui. Isso é a Bíblia, viu, gente? Isso é a Bíblia. Quem lê a Bíblia sabe o que é. E os dois mensageiros tiveram que sair por ali. Mas você sabe que a mulher do prefeito... Quem de vocês sabe que Ló era o prefeito lá? Quem lê a Bíblia. Ela apanhou a mão no queixo assim, eu posso ver. Querido, que tal que não é verdade? Quando a pessoa diz que tal, você já sabe que a dúvida está no coração. Já está duvidando. Não é assim? Que tal? Nós vamos lá, mas esquece, deixa para lá. Que tal? Mas e que tal que esses dois profetas que tiveram aqui na nossa casa estão fazendo isso para levar nós para a igreja deles? Que tal? Quem sabe eles vão oferecer cesta básica para nós? Quem sabe eles vão prometer um mundo de felicidade para nós? Que tal? Porque quando começa assim, que tal? O que o pastor pregou lá não é verdade, não é de Deus, logo você já está enrolado. Claro, porque a dúvida não vem de Deus. A dúvida vem do inimigo. Claro, você está crendo, o inimigo tem que jogar uma pitadinha de dúvida ali, para você desviar sua atenção. Vamos escutar isso aqui, desviar sua atenção para outra coisa. E aí você perde o arrebatamento. Sim? E vamos meninas. Meninas de 30 anos, né? 28, 30 anos, não eram criancinhas não. As filhas de Ló. Vamos. E a mãe lá dentro do quarto, pense você, tinha tanto bracelete de joia, de ouro, de prata, e anéis e tantas coisas, e correntinha, porque ela era mulher do prefeito, tinha condição. Sim. Minhas filhas meninas, vem aqui ajudar a mãe. Queria levar uma sacola de joia junto. Queria levar um monte de luxo. Queria levar um monte de lixo. De lixo, porque as coisas desse mundo não servem para a vida eterna. O que serve é essa palavra revelada, pura no coração do eleito. Se fosse hoje, chegar na casa, irmão, já pensou? Nós estamos na última era, não haverá oitava era, vamos se preparar, porque o arrebatamento está aí, e agora, não é amanhã e não é semana que vem. Não, mas eu tenho que levar meu celular junto, mas eu tenho que estar informada no Zap, mas eu tenho que levar o meu 29. Quanto lixo ia aí junto? Não ia aí, sabe por quê? Porque quem começa a juntar lixo, o lixo segura. Foi ou não foi? Quando a mulher começou, não, mas eu tenho que levar isso, mas eu tenho que levar aquilo. E Ló disse: vamos meninas. E saíram por aonde os anjos tinham enviado, por aonde os mensageiros tinham dito. Saíram e foram embora. E ela ficou lá juntando as trouxas. Quando ela saiu lá fora, sabe de uma coisa? Eu não vou ir mesmo. Meu marido quer ir para essa igreja, que vá. Eu já tenho a religião da minha mãe. Opa! A religião da tua mãe não serve para você. Você que tem que ter uma decisão. É verdade isso? A tua mãe vai ter que viver o tanto quanto você. Claro, porque às vezes quer se esconder, né? Aquela filha do diácono, o profeta chamou ela e disse: faz favor, Deus está falando com você aí, vem cá, entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Ela não foi. Quando o profeta ia sair na porta, ela parou e disse assim: quero que você saiba, meu pai tem suficiente religião
não se preocupe conosco, não se meta na nossa vida. O meu pai tem religião para tudo nós. Está certo isso? Religião para tudo nós. Que é isso? Não existe isso, irmão. Sabe por que não existe? Porque é a decisão pessoal de cada um. E como os gentios, Deus não julga como nação. Ele julga cada um, chama cada um, né? O indivíduo. Às vezes chama o marido, depois mais tarde chama a esposa. É assim, Deus trabalha com o indivíduo, não com o grupo, e não com igrejas também. Estão ouvindo? Irmão, vamos andar, porque a hora é desesperadora. É mais tarde do que nós pensamos. As profecias estão tudo à mão. Algo tremendo está para acontecer. E o povo parece que está muito descansado. Pode olhar se não é verdade. E ela ficou juntando as coisas e Ló, imagine você, deixou tudo e se foi. E ela se transformou num pé de moleque. Ah, sim, agora me lembro, a irmã estava comentando que disse que a mulher de Ló, quando não foi, se transformou numa nega maluca. Se era uma cuca, está bem, né? Qual é das irmãs sabe no que ela se transformou? Essa vai na igreja, essa vai. Tem mais gente que vai na igreja? E escuta a pregação? É. Seria bem bom fazer um manequim, né? Põe lá. A dúvida gera dúvida. É verdade. Se transformou numa estátua de sal por rejeitar a mensagem da hora e não sair. Deus trabalha nas duas pontas, amém? Você crê? Ele colocou no coração desse eunuco, esse etíope, um desejo muito grande pela salvação. Ele fazia 3 dias que estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, que era adoração. Eles não iam lá, irmão, em Jerusalém. Vamos escutar esse espírito, essa linguagem aqui, ó. Ah, eu quero ir lá para comprar ovo de chocolate, coelhinho da Páscoa. Eles não iam lá para uma festa superficial. Eles iam lá para adorar, para adoração. 3 dias de jejum, de oração. Mas você viu como o diabo é astuto? Ele entrou, torceu a coisa, e a festa da Páscoa, que fala de ressurreição, não é mais ressurreição e não é mais Jesus Cristo. Coelhinho da Páscoa, chocolate, ovos, coelhinho botando ovo. É verdade isso, não é? Que eu sei que bota ovo é galinha, né? E se eu souber que alguém tem uma galinha que bota ovo de chocolate, vamos comprar essa galinha, né? Fazer um assuste aí, vamos comprar. Mas que disfarça miserável. E o diabo pegou o comércio, porque escutem, quanto chocolate, quanto ovo de coelho é vendido na Páscoa. E o que se devia falar, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, não se fala. Não se fala. É um comércio miserável. Quanto se vende de bebida? Comemorar a Páscoa, tudo bêbado. Páscoa era jejum, era oração, era consagração. Mas hoje a Páscoa, ó, torceram tudo ela. E as pessoas passam a Páscoa como um dia normal, outro dia bêbado, né? Só falando besteira, ou sem lembrar de fazer uma oração, sem lembrar que Páscoa é ressurreição. Sim. Porque, irmão, você veja quando o comércio descambou, ó, aproveitou. É que nem Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais. Ó, dia 25 de dezembro, uma data errada, porque Jesus nunca nasceu em dezembro, ele nasceu dia 1º de abril. Mas um imperador, assim, eu tenho que explicar, senão você não sabe isso aqui, ó. Um imperador com o nome Domingos Constantino viu que estava tendo 2 adorações,
Os católicos romanos adoravam o 25 de dezembro o nascimento de Jesus. Os protestantes, que na época eram todos que não eram católicos, eram chamados de protestante, não de evangélico. Você escuta mesmo aqui, ó. Eles eram chamados de protestante. E os protestantes adoravam o nascimento de Jesus 1º de abril. O que esse imperador fez? Olha a astúcia do diabo. Ele disse, vamos fazer o seguinte: eu tiro 25 de dezembro como a festa dos Deus Pais, tiro o Deus Astarte, Deus a Lua e Deus Sol, que era uma festa que já tinha antes de Jesus nascer. Eu tiro eles e colocamos o nascimento de Jesus 25 de dezembro. Os 7 protestantes, mas esqueceram de tirar Lucas 1 e 26, aqui ó. Lucas 1 e 26, ao 6º mês foi ao anjo Gabriel, a uma virgem desposada. Conta o 6º mês para você ver. Quantos meses leva para nascer uma criança? 9. Será que Jesus ia nascer de 5 meses? Prematuro, 6 meses? Não, Jesus ia nascer, porque a Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei. É verdade isso? Eu sei que tem gente aqui que não sabe disso, porque você nunca veio aqui antes. Nós ensinamos essas coisas aqui, ó. Nós ensinamos a Bíblia aqui, ó. Sim, se Jesus nasceu 25 de dezembro, ele teve que ficar na estufa pelo menos uns 4 meses, né? Mas lá não tinha estufa naquele tempo. Para você ver como é uma mentira sagaz. E você vê entre aspas, né? Os protestantes comemorando o Natal 25 de dezembro. Agora pega essa, que essa vai engrossar um pouquinho a tua veia aí, ó. O Natal dos cristãos revelado é dia 1º de abril. Porque Jesus nasceu de mês de março ao 6º mês. 6º mês é junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Quantos meses? Março. 9 meses completou. No outro, quando entrou primeiro, ele nasceu. Por que o diabo, você cansou de ouvir isso aqui, ó, guarda isso aqui, ó. Você já viu ele dizer que o dia 1º de abril é o dia da mentira? Mas isso não é de agora. Ano 325 depois de Cristo já colocaram essa mentira, sabe por quê? Para que o dia 25 de dezembro fosse o dia da verdade. É o contrário. É o contrário. Dia 25 de dezembro é o dia da mentira e dia 1º de abril é o dia da verdade. Sim, irmão, isso a Bíblia responde. Agora eu desafio qualquer um aqui, ó, a me mostrar 25 de dezembro o nascimento de Jesus, eu vou crer que nem você daí. Não tem? É uma farsa. Isso é um engano, é uma trapaça. E Deus respondeu o que ele prometeu. Porque o anjo disse a Maria que o que nasceria dela seria a obra do Espírito Santo, filho do Espírito Santo, filho do Deus Altíssimo, que o Espírito Santo é o Deus Altíssimo. Ele seria grande, seria poderoso, né? E tudo que Deus falou através de Gabriel, ele cumpriu. Agora, Deus não disse que ele ia nascer 25 de dezembro, não. Isso é mentira. E você passa ali os evangélicos, e mandando mensagenzinha no zap, no celular, Feliz Natal, misericórdia! Feliz Natal, coisa nenhuma, feliz paganismo. Tudo essas foguetas, essa rojão e toda essa barulheira aí, e Jesus não recebe nenhuma salva de palma. Mas aqui tem um povo que bate palma para ele, né, irmão? Aqui tem. Ei, glória a Deus! Ei, glória a Deus! Amém? Que nem nós moramos, eu e Tarsila moramos num lugar lá, que tem uma benção de vizinho, né? Comemorar Natal. Natal? Misericórdia! Se aquilo lá é comemorar Natal, mas eu quero ficar longe de milhões e milhões de quilômetros.
bebe, e de madrugada você está com no soco. Ia comemorar Natal. Não, é verdade. Eram umas 2 horas da manhã, você acordamos com a goelaça, com aquela barulheira miserável lá, e mas já estava no meio, né? E estavam comemorando Natal, gente. Meu Deus. Deus trabalha nas duas pontas? Amém. E esse etíope, você veja que ele não era um ralé da primeira partilheira, ele era da última partilheira. Vamos escutar essa linguagem de cá. Ele era um superintendente. Um homem etíope, Enuque, superintendente de Candace, superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para vender ovos de chocolate. Opa, me enganei agora. Tinha ido a Jerusalém para vender coelhinho. Quem concorda diz amém. Você viu como é que é, irmão? Tinha ido para adorar. E eles se reuniam para adorar, para adoração. Eles se reuniam e jejuavam. Irmão, você já pensou aqui? Vamos falar aqui, vamos dar uma aqui agora na veia aqui, ó. Já pensou eu convidar todos vocês aí, até os visitantes? Visitantes, vocês são uma bênção, vocês são bem-vindos. E você, mas nós vamos ficar 3 dias jejuando e se consagrando na Páscoa aqui. Quem viria? Ai, você viu? Jejuar e se consagrar parece que está ficando lá na partilheira, mais dos fundos. É churrasco, aquela chuletana, aquela costelona, né? Nem que depois, no outro dia, esteja tomando chá amargo, mas não, é verdade mesmo. Deixa eu comentar agora, vocês lembram que nós tivemos esse almoço aqui embaixo, que foi uma benção? Foi? Uma hora dessa nós vamos ter um almoço aqui embaixo, e vai ser anunciado de púlpito, mas não vai ser chuleta, não vai ser xixo. Nós vamos comer o livrinho da palavra revelada. Sim, e vamos ver quantos vão vir. Claro, até agora parece que tudo é só para um lado, só para um lado. Vamos vir ao outro lado. Claro. Amém? Você vai vir? Se na última hora você não ficar parado lá, se convertendo numa estátua de denominação. Uia. E ele tinha um desejo grande no seu coração, sabe por quê, irmão? Eu vou mostrar uma coisa aqui. Qualquer um pode ler esse livro aqui, é verdade? Pera. Qualquer um pode ler esse livro, né? Mas a revelação desse livro é para quem? Tem pessoas que dizem que a Bíblia é misteriosa. Não. É a falta de conhecimento. Não tem mistério aqui que for oculto, que não foram revelados. Quer a escritura? Na voz do 7º anjo mensageiro, Apocalipse 10:7, todos os mistérios de Deus foram revelados. Deus não pode errar. Deus disse que foram revelados. Deus trabalha nas duas pontas. Quando esse etíope começa a ler aqui, você vai ver, até vou achar aqui rapidinho, vocês podem ficar sentados, né? Isaías 53. Para você ver como Deus trabalha nas duas pontas. Se alguém tem a Bíblia aí, pode acompanhar aí. Aonde ele lia, este é o lugar da escritura, foi levado como ovelha para o matador. Isaías 53. E o verso 7. Ele foi oprimido. Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matador. Como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém? É essa a escritura? Claro.
nós conhecemos, você também já sabe, né? E ele estava lendo isso, mas de quem está falando? Quem que? E ele nem caiu a ficha, que nós falamos assim, ó, não caiu a ficha de, vamos dizer, voltar atrás um pouco, né? E lembrar tudo que fizeram com Jesus ali. E ele conhecia. Ele sabia que Jesus, ó, rumo ao Gólgota com uma grande cruz nas costas, caminhando. Ele sabia de tudo isso, mas não sabia encaixar a escritura nisso. Estão me ouvindo? Ele não sabia pegar essa escritura e encaixar no homem que estava cumprindo ela. Estão ouvindo? Lendo, mas o desejo, Deus colocou o desejo nele e disse para Felipe: sai e vai para Gaza, vai para o rumo de Gaza, que eu tenho um trabalho para você lá. Claro, colocou o desejo no coração do etíope e já colocou: vai, Felipe, vai. Você sabe que o nosso profeta disse que Felipe era um evangelista, que o irmão Brana queria ter ele como evangelista. Era uma tocha de fogo, sabe? O irmão Brana disse: eu queria ter um evangelista que nem Felipe. Bah! E ele foi, e olha como o Espírito Santo, sim, irmão, é assim mesmo, claro, escute bem. Ele foi e o Espírito Santo disse: você para aqui, está vendo aquele homem que está vindo lá de carro? Eu penso que o carro seria uma charrete, uma coisa assim, né? Tocado por animais, o mula, o jumento. Pare aí e pergunte se ele está entendendo o que está lendo. Você entende o que você lê? Quantas vezes você lê e você não entende o que você lê? E esquece de perguntar para quem sabe. Claro, porque ó, e se vocês tiver pergunta, ó, o escritório está ali, ó, e a Bíblia está aqui para mim responder vocês. Sim, eu não entendi aquela assunto. Vem cá que nós vamos ali, a Bíblia responde nós. Felipe talvez nem chegou a dizer: oh, irmão, bem-vindo para a nossa igreja, irmão, que bom, Deus está falando com você, venha para a nossa igreja. Esse é o espírito religioso. Felipe perguntou: você entende o que eu sei ler? E ele foi suficiente, ó, escuta essa, irmão Kleber, isso é gostoso. Ele foi suficiente sincero. Ele disse: como é que eu vou entender se ninguém me ensina, se ninguém me explica? Você viu que você pode ser um mestre na sua área, você pode ser um baita de um profissional na sua área, mas mediante as escrituras você tem que aprender. Tem que aprender de quem sabe, porque Deus deu a um para repartir aos outros, é isso? Deus foi ao profeta e o profeta foi aos pastores, e os pastores é que vão para o povo. Isso ficou estabelecido lá em Jerusalém ainda, no Monte Sinai. Deus vai ao homem, o profeta quem vai ao povo, porque eles queriam muito ouvir a voz de Deus. E Deus disse: então suba com tudo eles, 2 milhões de pessoas, pensa a dor de cabeça que dá. Fufa. Vamos olhar para cá? Pense a dor de cabeça que dava. Suba lá, eles querem muito ouvir minha voz. E quando subiram lá em cima, o profeta com o cajado, com o ministério intático, de pé, perfeito. E de repente uma nuvem do tamanho de uma mão aparece lá em cima. E você sabe que ela pode estar bem lá em cima, é pequenininha, mas à medida que ela vem vindo, ela vai ficando grande. É isso? Ela vai baixando na terra e vai ficando grande. Daqui um pouco, os 2 milhões de pessoas estavam tudo debaixo de uma nuvem. Escureceu, ficou noite. E além de ficar noite, começou as trovoadas, trovejar, os relâmpagos. E o monte começou aqui, ó. Começou a trovejar e o monte começou a tremer. E você quer saber? Para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar preparado. Todos aqueles magistrados, vamos escutar. Estamos dentro do horário, não é nem meia-noite ainda. Amém? Amém? Não chegamos na redenção ainda, só da nossa alma, nossa carne ainda não, né? Mas os magistrados, os grandes, os auxiliares, queriam ouvir Deus, queremos ouvir Deus. Suba, 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 vão. Quer ver se você tem altura para ouvir Deus? Você tem que ouvir da boca do enviado de Deus. Escutou bem? Você tem que ouvir da boca do enviado de Deus, porque se você ouvir direto da boca de Deus, você cai que nem morto no chão. Foi o que aconteceu lá.
todos caíram, só ficou Moisés de pé. Todos caíram, enfiavam o rosto no chão e clamavam: misericórdia, misericórdia, misericórdia. E por um espaço de meia hora, aquele monte assim, o Monte Sinai, que é o mesmo monte da transfiguração, três títulos, lá onde estava Elias, Carmelo, obrigado, Monte Carmelo, eu cheguei no rastro ali, né? Monte Carmelo, Monte Sinai e Monte da Transfiguração era o mesmo monte, porém com ofícios ou manifestações diferentes. Por isso que aparece Monte Carmelo com Elias, Monte da Transfiguração com Jesus, Moisés e Elias, e Monte Sinai com Abraão lá em cima, né? E com o povo lá, com Moisés também o povo querer ouvir a voz de Deus. Mas é o mesmo monte, diz o profeta. E daqui uns dias eu vou estar lá nesse monte. Ufa! Ufa! Essa linguagem muitos não pegaram. Aí você sabe o que aconteceu? Irmão, foram caindo tudo. Só ficou Moisés de pé. Quando daqui a um pouco aquela mesma nuvem foi se recolhendo, né? Parou de tremer o monte, foi subindo e voltou para cima o sol quente. Moisés olhou, não tinha ninguém de pé. As pessoas vinham assim. Moisés disse: vamos descer. Quando chegaram lá embaixo, os grandes, os cabeças, você sabe o que eles disseram? Moisés, olha agora, isso aqui ficou estabelecido lá em Israel, e é hoje também. Moisés, quando Deus tiver que falar com nós, Ele fala contigo. Aí tu vem, entrega para nós o recado de Deus, porque nós não suportamos ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é um trovão, a voz de Deus é um alarido, a voz de Deus é trombeta, a voz de Deus desperta morto, chama morto, faz a natureza parar. A voz de Deus é a mensagem do dia, é a mensagem da hora, a mensagem do dia é a mensagem, é a voz de Deus. Mas quando a Bíblia fala em um trovão, não faz muito eu conversando com um pregador, ele disse assim: você sabia que está quase na hora dos 7 monges de Apocalipse tocar a trombeta dele? Ele entendeu que era um instrumento assim, de sopro. Eu disse: rapaz, para com isso. A trombeta que esse anjo de Apocalipse 10 vai tocar não é um instrumento de sopro, é a revelação das Escrituras, é a pregação desta Bíblia. Seria muito fácil, pai. E os crentes de tudo que é denominação escutar: vão para lá que está na hora do rapto. Sem preparação nenhuma, sem uma ceia bíblica, sem o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo para perdoar pecados. Irmão, Deus trabalha nas duas pontas. Cada eleito predestinado desde antes da fundação do mundo, Deus está dando a oportunidade para conhecer essa voz. Ficou estabelecido desde aquele tempo. Deus vai ao profeta, profeta vai aos pastores, ou aos magistrados, aos cabeças, né, os anciões, como foi lá em Israel, e eles é quem vão para o povo. Eu vou falar uma coisa para vocês: quando aquele ser angelical veio a mim, eu podia cair que nem morto, e era simplesmente um anjo. Pense você chegar na presença de Deus. Tem muita gente que quer ouvir a voz de Deus, mas nem sabe como que Deus fala. Deus fala através da sua palavra. Deus não pode falar nada fora das Escrituras, porque Ele fala de acordo com a sua palavra. Meu Deus, o tempo se foi. Não, mas não é nem meia-noite ainda. Eu quero ler uma coisa muito tremenda aqui, Deus trabalha nas duas pontas. Mensagem ao Absoluto, parágrafo 147. Me recordo quando São Martim, lendo sobre ele, quando ele era apenas um garoto, e ele teve um chamado de Deus. Seus familiares eram pagãos. Seu pai era como que se fosse, eu acho, um militar. Correto. Deveriam os seus meninos segui-lo, ser militar. Ele disse, certo dia, andando pela cidade ali, eu esqueci agora onde era, mas eu acho que era na França,
Eles estavam andando e passou em um beco. E havia um velho homem caído lá, morrendo de frio. Um clima muito frio. E as pessoas passando não davam nada a ele. E ele disse que ele parou. E as pessoas, professando serem cristãos, passavam adiante, deixando o velho caído ali, e ele estava implorando por alguma coisa para se cobrir. Conta-se que ele estava quase morrendo de frio. Então São Martim vai ali, antes da sua conversão. Olha, Deus trabalhando nas duas pontas. Ele pega seu casaco, sendo ele um soldado, rasga pela metade e cobre aquele velho moribundo desse jeito. E a outra parte se cobriu. As pessoas riram dele e disseram: que soldado esquisito, vestindo só a metade do seu casaco. Veja, isso faz você fazer coisas estranhas, coisa que você nunca fez. Quando você entrar na presença de Deus, você fará. Ei, glória a Deus! Tinha algo dentro dele que fazia acreditar que existia um Deus em algum lugar. Vê você? Amém? Se você olhar a natureza aí, você vê um Criador, não é isso? Você olha numa criancinha dessa, você vê que há um Criador. Tem que ser muito ignorante ou hipócrita para chegar a ponto de dizer assim: Deus não existe. Com tantas declarações que prova, que até os cientistas abriram mão agora e diz: não, realmente tem que haver um Deus em algum lugar. Claro, porque os cientistas são limitados, as pesquisas deles são tudo limites, mas há um Deus que não é limitado, né? Há um Deus poderoso. Amém? Um Deus que pode todas as coisas. Olha agora, viu? Faça o bem sem olhar a quem. No caso, ele devia, como um soldado, ele devia acolher um soldado, não é? Ou lá da onde ele estava, né? Um outro soldado com frio, uma outra. Mas ele foi lá e ajudou um velho. Escuta essa para você ver. Rasgou metade do casaco dele e cobriu esse velho que estava morrendo de frio. Agora escute, ó. Naquela noite, depois de ele ter ido descansar e dormir um pouco, ele acordou. Alguém o acordou e ele olhou. Bem ao lado da sua cama estava o Senhor Jesus de pé, envolto na outra metade do seu casaco. Bem ali foi o início da conversão de São Martim. Que coisa, né? Me lembro, no livro dele lá, na mensagem da era dele, ele ia de cavalo pregar o evangelho, né? De cavalo. E um dia o cavalo dele pisou num buraco e quebrou. Não sei se vocês aqui sabem de uma coisa que eu vou falar hoje. Um cavalo, se quebrar uma pata, um pé, né? Uma canela ali, você pode matar ele, porque aquilo nunca mais vai cicatrizar. Não sei por que foi feito isso, né? Não cicatriza. O cavalo não. Quebrou, acabou. Pode ser muito bonito, mas quebrou, acabou. E ele estava indo com seu cavalo pregar o evangelho, depois da sua conversão. Esse assunto aqui é antes. E ele estava indo pregar o evangelho e de repente ele pisou num buraco e o cavalo quebrou a sua pata. E ele estava longe de alguém que pudesse ajudá-lo, né? Para alguém puder dar uma mão, dar um pouso para ele, ajudar ele. Ele disse: meu Deus, o que eu vou fazer agora? O meu meio de condução agora quebrou a perna. Deus colocou no coração dele: ore pelo teu cavalo. A Bíblia diz que é para pregar o evangelho a toda criatura. Ore pelo teu cavalo. Ele se ajoelhou ao lado do cavalo, o cavalo com a perna assim, fechou os olhos e começou a orar, depois da conversão dele. E começou a orar, que entrou no Espírito de Deus, e dali um pouco ele estava falando em língua. E ele esqueceu que ele estava no caminho. Irmão, quando você entra na presença de Deus, você esquece quem está do seu lado aí, ó. É verdade isso?
Mas quando você entra na presença de Deus. Agora, quando você não entra, qualquer movimentinho teu já chama atenção. Não é isso? E ele esqueceu que ele estava do lado do cavalo com a perna quebrada. Quando ele terminou a oração, que ele abriu os olhos assim, como quase levou um susto, né? Porque estava orando de joelho lá, quem sabe, numas picadas, porque aquele tempo não tinha asfalto. Irmão, ele olhou, o cavalo estava perfeitamente de pé, normal, como se nada tivesse acontecido. Deus responde à oração, irmão. Como respondeu o clamor do coração do etíope. Mandou Felipe, e de Felipe pregou, falou que esse que tinha ido ao matadouro, como ovelha muda, não abriu sua boca perante seus tosqueadores, os acusadores. Chegava a dizer, ó, fez tantos milagres, curou os outros, agora não pode curar a si mesmo. E agora eu vou fazer uma interrogação aqui. Se Jesus tivesse curado ele mesmo, eu e você estaria perdido. Estão ouvindo? A maior grandeza de um ministério é fazer pelos outros o que não faz por si. Correto? O profeta perguntou para aquele doutor, aquele médico, um médico já velho, né? Como talvez com o doutor Olavo aqui, quem conhece ele, cabecinha branca. Qual é o melhor tempo, doutor, da sua vida? Vamos contar isso aqui. Isso aqui é X, é 10. Qual é o melhor tempo da sua vida, doutor? Ele disse, quando eu estava vivendo para os outros. Quando eu estava salvando vida. Não, mas não era quando eu estava com o bolso cheio de dinheiro e bem forgado. Não. O melhor tempo da nossa vida é quando nós estamos vivendo para os outros. E quando nós estamos levando alguém a Cristo. Quando nós estamos ganhando alguém para o reino de Deus. Isso é muito mais do que qualquer coisa. Eu vou citar uma coisa bem boa aqui. Você seja espiritual agora. Duas irmãs da igreja de Freiburgo, por conversinha mole de gente sem Deus, né? Dão ouvido a parentes que não sabem o que falam. E duas irmãs ficaram uma de ponta com a outra. Resultado, foram no escritório. Aí, claro, eu fui saber o porquê, né? Daí, você está errada nisso, você está errada aqui, você está errada ali. E você sabe, para acertar uma situação dessa, tem que ir desarmando. Desarmando o quê? As palavras que as pessoas têm. Porque eles vêm para brigar e para justificar a razão. Agora, dois errados, o que justifica? Nada. Nada, é verdade? Aí o resultado foi. Acabaram se perdoando ali. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acabei esquecendo. Se perdoaram. Se acertaram, né? Aí eu orei por elas. Espera um minuto. Coloquei debaixo do sangue do Senhor Jesus aquilo, e daí qualquer que for mexer é réu do juízo, isso é muito sério, mas eu esqueci, passou. Irmão, se elas tivessem chegado com 5.000 reais cada uma, no dia do culto da ceia, e tivesse dito, está aqui ó pastor, nós estamos trazendo 10.000 reais aqui para o senhor, por ter acertado a nossa vida, a nossa condição, eu não teria ficado tão feliz como quando eu vi as duas na fila da ceia tomando a ceia. Esse é diferente, irmão. Isso é diferente. Deus ajuda quem quer acertar. Deus ajuda quem quer pedir perdão. Deus prepara momentos. Sim. Deus tem maneira de fazer as coisas. E eu fiquei tão feliz na minha alma, porque eu vi as duas na fila da ceia. Isso não é psicologia. Amém? Vamos ficar de pé? O tempo se foi, meu Deus. Mas eu não esqueci sim do batismo. Porque do batismo do eunuco, quando Filipe disse que era, escuta bem agora, que esse que foi como uma ovelha muda para o matador, era Jesus Cristo. Perante os seus acusadores não abriu a boca, calado. Irmão, Jesus tinha tanto motivo para se justificar, e aquelas árvores ali estavam cheias de anjos, que se Jesus só desse desse um estralo assim, ó, tinha
2 milhões de anjos naquelas árvores que viriam e pelejariam por ele. Mas ele disse: meu reino não é desse mundo, como eu também não sou, ele disse. O reino de Jesus é espiritual, ele também é o eterno, Deus eterno, porque se ele dissesse, desse um estralo no dedo, 2 milhões de anjos vinham socorrer ele. Mas ele não podia fazer isso, porque ele não podia quebrar nenhuma escritura do que já estava dito acerca dele. O diabo tentou fazer Jesus quebrar a escritura. Jesus disse: não, Satanás, não pode até, eu posso transformar pedra em pão, mas eu não vou te obedecer, não. Não, eu só obedeço meu Pai, porque ele é que está comigo. Ele disse: o Pai está comigo porque eu sempre lhe obedeço. E o Pai era o Espírito Santo. Agora, se o inimigo tentou fazer Jesus quebrar as escrituras, e hoje quanta gente tem que o inimigo tenta fazer a pessoa não aceitar a palavra, não aceitar Jesus, não viver para Jesus. Porque eu vou falar algo agora, ó. Levantar a mão aceitando Jesus é uma coisa, agora aceitar Jesus em sua palavra é outra coisa. Correto? Isso aqui é Jesus, ó. E quando você pratica isso aqui, você está aceitando Jesus. Não é quando você levanta a mão. Porque tem gente que vai, em tudo que a igreja que vai, ele aceita Jesus, mas não obedece nada. Não, aceitar Jesus é obedecer a Bíblia. Sim, nós precisávamos disso agora mesmo. Sublime graça. Tudo de olho fechado, com graça no seu coração. Deus trabalha nas duas pontas. Sublime graça do Senhor, ao infeliz salvou. Deus cego mas vejo Agradeça a Ele com as tuas palavras. Fale com Ele agora. Ele está bem pertinho de você. Ele quer ouvir você falando com Ele agora. Pai Santo, nós te agradecemos, meu Deus. Nós te agradecemos pela palavra que ouvimos nesta noite, meu Deus. E nós cremos que o Senhor trabalha nas duas pontas. Meu Deus, nós cremos que a tua palavra não volta vazia. O Senhor disse antes que ela operar, ao qual devido ao fim o Senhor a enviou. E nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por tudo que ouvimos nesta noite, meu Deus. Por tudo pela qual o Senhor enviou a sua palavra. Nós te agradecemos, meu Deus, por ter falado conosco, por ter falado com cada eleito predestinado. Nós te agradecemos, Pai, porque a sua misericórdia ainda está aqui, a sua graça ainda está aqui, favor não merecido. Nós te agradecemos, porque o Senhor ainda está ouvindo as nossas orações, enquanto a noiva eleita, predestinada estiver aqui. O Senhor está atento às nossas orações, mas o dia que ela for embora contigo, Pai,
este mundo entrará em caos. Eu te peço por misericórdia, ajude cada um que está aqui nesta noite, cada um que se esforçou para estar aqui, para tomar uma decisão séria e concreta de suas vidas. Pai, ajude a todos. Pai, abençoe as nossas almas. Pai, coloque alegria nos corações, ó Deus. Aqueles corações tristes, abatidos, aqueles que estão com clamor, com uma necessidade. Eu creio que o Senhor já tem respondido através da pregação do Evangelho. Nós te agradecemos, meu Deus. Sim, te agradecemos por mais essa oportunidade. Os dias são maus, mas o Senhor prometeu que estaria conosco. E o Senhor é Deus que guarda a sua promessa. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos falado. E abençoe as nossas almas. Guarda este ano, Pai, que recém temos entrado nele. Sim, que a sua presença, a sua graça possa nos guiar, nos sustentar e nos manter fiel à tua palavra. Sim, poderoso Deus, no nome maravilhoso, no nome santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e te agradecemos. Glória a Deus. Amém, meu Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. E o eunuco creu, e Felipe o batizou, porque ali havia muitas águas. E quando o batizou, a Bíblia diz que o eunuco saiu gostoso, quer dizer, gostoso com alegria, né? De bom grado recebeu a palavra. E quando eles iam indo assim no caminho, porque tinha um caminho para chegar até onde estavam os animais ali, a charrete deles, e Felipe ia na frente. Aí o Espírito Santo falou para Felipe: deixa que o eunuco vai na frente. E quando eu fui na frente, ele estava jubilando, você sabe o que é, né? Mas que bênção, graças a Deus, você abriu meus olhos, eu estou feliz, você fez eu enxergar que essa escritura é Jesus Cristo, eu estou feliz, eu estou regozijando disso. E quando o eunuco falou isso, ninguém respondeu e não escutou ninguém caminhando, que ele olhou assim, o Espírito Santo já transladando Felipe até Gaza, até Samaria, Foi arrebatado, a Bíblia diz. Não precisou de um disco voador, não precisou de um teco-teco, precisou só do Espírito Santo para levar ele lá. Guarde isso no teu coração, viu? Deus trabalha nas duas pontas. Nunca esqueça disso. E são sempre bem-vindos para vir aqui, ó. Sexta e sábado eu escuto aqui. Amém? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos em paz, uma boa noite e um bom descanso. E desçam ali no porão pegar um pão. A loira tem o pão, palavra, alimento espiritual para alimentar a alma dos eleitos. Sim, esse pão, palavra veio de Jacksonville. Eles não fazem o preço, mas você do seu coração, dê uma oferta para ajudar, porque porta de correio, tudo hoje custa dinheiro, né? Dê uma oferta de gratidão, pode entregar mesmo para a Tarsila ali, depois, e pega o seu alimento espiritual, porque a noiva precisa de comida fresquinha. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo.